Ações ou fundos imobiliários? Em qual dos dois eu devo investir? Eu sou Leonardo Alves, assessor de investimentos, e estou aqui para tirar as suas dúvidas, para te ajudar a investir melhor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seu amigo, que pode ser útil para mais gente. Então vamos lá. Falando sobre fundos imobiliários ou ações, por onde você começa? Se você já tem a sua reserva de emergência, já tem aquele colchão preparado para qualquer imprevisto de 6 a 12 meses, eu tenho um vídeo aqui falando sobre reserva de emergência. Se você não entende direito do que se trata, dá um pulinho lá que você vai entender. Você já montou essa reserva, agora você está no momento de começar a diversificação. Muito bom, você está no caminho certo. Bom, na minha concepção, eu acho que a melhor forma de você dar o primeiro passo na renda variável é justamente nos fundos imobiliários, mais especificamente nos fundos imobiliários de tijolo. A gente tem algumas categorias de fundos imobiliários, então a gente tem lá os fundos imobiliários de tijolo, os fundos imobiliários de desenvolvimento, os fundos imobiliários de papel, cada um tem as suas características. Na minha concepção, o mais simples de você analisar com a menor volatilidade são justamente os fundos de tijolo. Nesses fundos você vai encontrar lá na documentação do fundo, alguns sites especializados aí, eu posso te passar depois, que também trazem essa informação, e você consegue encontrar quais são os imóveis que compõem esses fundos, o histórico de vacância, o quanto esses fundos tendem a pagar de proventos. Isso aí vai te munindo de informações e vai te ajudando a escolher os melhores fundos imobiliários para você iniciar. Os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade, aquele sobe e desce, que é normal na renda variável, muito menor do que uma ação normalmente. Então isso aqui, só esse fato já vai te ajudar aí a ter um papel didático nessa sua caminhada, entender como é que funciona essa classe de ativos, porque vai ter dia que ele vai cair, não tem jeito, faz parte do negócio. Agora você precisa entender que você está comprando um imóvel. Um imóvel é uma compra de longo prazo. Você está comprando esse imóvel para vender lá na frente com valorização e, além disso, para receber os aluguéis, entre aspas aqui, porque você não recebe diretamente os aluguéis, mas é como se fossem os aluguéis desses imóveis no longo prazo. É para isso que a gente está comprando um imóvel. A gente não pensa em comprar um imóvel para vender no dia seguinte. Então essa volatilidade de curto prazo não deve te preocupar. E aí, essa volatilidade menor dos fundos imobiliários vão te ajudar a entender melhor como é que funciona. Então entra lá, verifica quais são os fundos imobiliários com os bons imóveis, com uma boa localização. Quando a gente fala de imóveis, fundo imobiliário não foge disso, é investimento em imóveis. Então você precisa buscar imóveis com boa localização, com baixo histórico de vacância, um bom pagamento, imóveis com bons contratos de aluguéis. Isso aí vai te garantir bons proventos mensais. É isso aí, os fundos imobiliários normalmente pagam proventos mensais. Esses proventos mensais também têm uma função didática nesse momento. Você vai aprender que recebendo ali mensalmente você vai poder reinvestir esses valores. Não necessariamente no mesmo fundo que pagou, mas você vai poder escolher ali no momento do recebimento desse provento o melhor lugar para alocar, a melhor oportunidade para reinvestir esses proventos. E aí, talvez no segundo momento, você vai querer diversificar um pouco em ações também. Eu acho que isso é um pouco natural. Conforme a sua carteira for alcançando uma certa maturidade, você vai acabar investindo tanto em fundos imobiliários como em ações. É claro que aí você vai ter que ter um tempo maior para gerir isso, mas de qualquer forma, as ações eu acredito que sejam um pouco mais complexas, principalmente do que os fundos de tijolo, que são mais fáceis de avaliar. Para você avaliar uma empresa, você vai ter que entender um pouco ali de contabilidade, entender um pouco de valuation, acompanhar o setor que essa empresa está inserido, que isso é muito importante, e acompanhar o dia a dia ali daquela empresa, como é que ela se desenvolve. O raciocínio, da mesma forma que os fundos imobiliários, tem que ser também uma coisa de longo prazo. Você não compra uma empresa para vender no dia seguinte, você compra uma empresa porque você gostaria de ser sócio dessa empresa, você acredita no negócio dela, você vê que ali tem possibilidade de crescimento, é uma coisa rentável. E aí sim, você compra para ter durante alguns anos e participar daquele negócio. Esse tem que ser o seu raciocínio, uma coisa de longo prazo. De qualquer forma, você vai acabar em algum momento tendo os dois ali na sua carteira. Nesse começo, eu só evitaria fundos de papel. Os fundos de papel, eles tendem a ter um provento maior e também tendem a ter uma boa estabilidade, mas fundos de papel eles são mais difíceis de analisar. Você pode ter algumas dívidas que não são tão interessantes dentro desse fundo de papel,
Aliás, só fazendo um parênteses aqui. Um fundo de papel é um fundo que ele é composto por recebíveis imobiliários. Então, no começo pode ser um pouco difícil você avaliar o que está ali dentro. Então, tem alguns fundos de papel que pagam bons proventos, mas se tiver alguma dívida ruim ali dentro, pode ter algum problema. Então, nesse começo, evita um pouco, foca mais no fundo imobiliário de tijolo, e aí, ao longo do tempo, você vai acabar estudando, vai acabar aprendendo, e essa diversificação vai acabar sendo natural para você. E nas empresas, a mesma coisa. Você tem que evitar empresas que têm aí uma situação de endividamento muito alto, ou empresas que têm alguma dificuldade no negócio. Invista em empresas que você compraria para virar sócio. Afinal de contas, quando você compra uma ação de uma empresa, é isso que você está fazendo. Você está virando sócio dessa empresa. Se você está gostando dos nossos conteúdos, já se inscreve aqui, me segue aqui e também me segue lá no Insta. Você pode mandar mensagem lá, é muito mais fácil. Estou deixando o meu arroba aqui. Fique à vontade para me chamar e vamos bater um papo. Obrigado.